bem-vindo a mais um estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar que o Senhor Jesus te abençoe grandemente. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, faça seus comentários, dá o seu like e compartilhe. A única pessoa que não pecou, a única pessoa que não errou é o nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos ver sobre isso logo após a vinheta. A nossa Bíblia, ela nos mostra o erro de muitos homens, mas ela nos mostra para que possamos entender que ser humano é imperfeito, mas que quando o homem ele se arrepende, ele busca o Senhor, ele encontra perdão dos seus pecados. Vamos ao tema de hoje. Aprendendo com os erros do rei Salomão. O nosso texto base está em 1 Reis, capítulo 11, verso 6, que diz: Assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. A Bíblia nos mostra que Salomão era filho do rei Davi. E Salomão, ele foi considerado o homem mais sábio. Vamos ver o testemunho da rainha de Sabá? Segundo Crônicas, capítulo 9, versos 5 e verso 6. Então disse ao rei: era verdade a palavra que ouvi na minha terra acerca dos teus feitos e da tua sabedoria. Porém, não cria naquelas palavras até que vim. E meus olhos ouviram, e eis que não me disseram a metade da grandeza da tua sabedoria. Sobrepujaste a fama que ouvi. Que fama que o rei Salomão tinha, uma fama que já tinha se estendido entre as nações. Ele tinha uma fama muito além do que se podia imaginar. 1 Reis capítulo 10, verso 24. E toda a terra buscava a face de Salomão para ouvir a sabedoria que Deus tinha posto no seu coração. A fama de Salomão, devido à sabedoria dele, esta sabedoria foi dada a ele por Deus, porque ele pediu para Deus. A riqueza de Salomão era superior aos outros reis. 1 Reis, capítulo 10, verso 23. Assim, o rei Salomão excedeu a todos os reis da terra, tanto em riquezas como em sabedoria. Realmente, Salomão foi autor do livro de Cânticos, de Provérbios, de Eclesiastes, ele fez vários salmos, mas muitas outras coisas a Bíblia registra sobre os feitos de Salomão. Deus, na infinita bondade dele, na infinita misericórdia dele para conosco, nos mostra que os personagens da Bíblia eram homens. E esses homens erravam, mas diante do arrependimento, eles tinham perdão dos seus pecados, porque aquele que pode perdoar pecados é aquele que conhece a sinceridade do coração. Isaías, no capítulo 43, verso 25, diz: sou eu mesmo, aquele que apaga as tuas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais de teus erros e pecados. É o nosso Senhor falando. Quando nos arrependemos, quando pedimos perdão a Ele dos nossos pecados, Ele não se lembra mais, Ele não fica lançando em nós o pecado que cometemos, os erros que cometemos. Ainda em Hebreus capítulo 8, verso 12 diz: pois eu lhes perdoarei a malignidade e não me permitirei lembrar mais dos seus pecados. Louvado seja Deus que enviou o Filho dele, Jesus. E Jesus morreu na cruz do Calvário, e o sangue derramado por Jesus na cruz do Calvário nos deu acesso a Deus, nos torna
justificados por Cristo Jesus e por Ele, no sangue dele, através dele nós temos o perdão dos nossos pecados. E Salomão, ele nos deixa um exemplo que nós precisamos estar atentos, porque precisamos ser perseverantes na nossa caminhada, mas devemos ser perseverantes até o fim, como o próprio Jesus falou em Mateus 24, verso 13, aquele, porém, que continuar firme até o final será salvo. É uma caminhada, mas é uma caminhada de perseverança. Ainda o próprio Jesus falou em Lucas, no capítulo 21, verso 19, é na vossa perseverança que confirmais a salvação da vossa alma. Então precisamos estar atentos, precisamos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, mas precisamos perseverar na caminhada cristã até o final. Nós temos o Senhor que nos sustenta, nós temos o Senhor que nos ajuda. A Bíblia, ela nos mostra que o rei Salomão, devido a ele ter ignorado o pecado, ele teve a sua vida espiritual em decadência, porque tem algo que te separa de Deus, que é o pecado. Provérbios no capítulo 14, verso 12, o próprio Salomão fala: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. O próprio Salomão, ele nos deixa esta advertência, porque às vezes nós olhamos para as situações e achamos que não tem nada a ver, e achamos que não é por aí, mas o que a palavra fala? Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deste caminho é caminho de morte. E Salomão, ele se uniu a mulheres ímpias. 1 Reis, capítulo 11, verso 1. E o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias. Mas você observa, para Salomão poderia até ser uma aliança com outras nações, mas ele foi se deixando levar por estas mulheres. Até mesmo essas mulheres eram proibidas a união de um hebreu com qualquer uma dessas mulheres estrangeiras. 1 Reis 11, 2 nos diz: das nações de que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel, não chegareis a elas, e elas não chegarão a vós, de outra maneira perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. A esta se uniu Salomão com amor. Salomão se envolveu com pessoas que ele não deveria ter se envolvido. Salomão, ele não colocou limite a seus desejos. 1 Reis 11, verso 3 fala: e tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Nós estamos vendo o exemplo do rei Salomão em julgo desigual, até o que Deus mostra que não devemos cometer. Mas se nós olharmos, existem amizades que podem perverter o coração, existem caminhos que o ser humano trilha que pode perverter o coração também. E Salomão, por ele ignorar o pecado, por ele ignorar a advertência do Senhor, ele teve o coração pervertido. Jeremias 17, verso 9 e verso 10 diz: ora, não há nada mais enganoso e irremediável do que o coração humano, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Aí olha a resposta do Senhor: eu, Yahvé, o Senhor, sondo profundamente o coração e examino a mente dos homens, a fim de entender cada pessoa de acordo com a sua atitude, conforme as suas obras. Esse é o Deus misericordioso, é o Deus que sonda, é o Deus que conhece, é o Deus que está conosco, e é o Deus que, quando nos arrependemos, arrependimento é mudança de atitude, quando nos arrependemos,
encontramos o perdão, encontramos a misericórdia e a graça dele. Salomão, ele se deixou contaminar pela idolatria. 1 Reis, no capítulo 11, verso 4 e verso 5, porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai, porque Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e Milcom, a abominação dos amonitas. A Bíblia ela ainda traz o relato de outros deuses que, para agradar as suas esposas, Salomão construiu altares. Ele foi infiel ao Senhor. Ele foi infiel ao Senhor, que apareceu, que falou com ele 2 vezes. 1 Reis 11:6 diz assim: Salomão praticou o que era mal perante o Senhor e não procurou seguir as orientações de Deus de todo o coração, como procedeu Davi seu pai. Salomão não procurou seguir as orientações de Deus, porque o pecado, ele é gradativo. As pessoas, elas vão se deixando contaminar. As pessoas, elas vão até mesmo ignorando, como fez Salomão. E o rei Salomão, ele foi um rei muito vaidoso, conforme ele mesmo fala em Eclesiastes 2:4. Depois, concentrei-me no trabalho de edificar obras magníficas, construir palácios para mim mesmo e plantei imensos vinhedos. Se olharmos um pouco mais os versículos, a gente vê que ele fez várias e várias coisas, mas olha o que ele diz: para mim mesmo. Não foi para o Senhor, não foi para a glória do Senhor, não foi para o reino do Senhor, era para que o nome de Salomão permanecesse. Era costume fazerem obras magníficas para que o nome dessas pessoas, desses reis, fosse honrado pelos homens, para que o nome deles ficasse na memória do povo. Você lembra no caso da Torre de Babel, Gênesis 11, verso 4? Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Olha só, assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Muitas das vezes as pessoas, elas ignoram esse detalhe. Um dos motivos da construção da Torre de Babel foi para que o nome das pessoas ficassem famosos. Quantas pessoas elas fazem um trabalho para a glória do nome do Senhor, aí elas acabam se corrompendo, porque aí elas querem que o nome delas apareça, mas a gente vê o pecado, a gente vê o perigo da soberba, e não é o nosso nome que tem que ficar famoso, não é o nosso nome que tem que aparecer. O que importa é que o Senhor apareça, como diz a Bíblia, importa que Ele cresça e que nós venhamos a diminuir. Eu vou dar mais um exemplo para você, o exemplo do rei Nabucodonosor, Daniel capítulo 4, verso 30. Comecei a meditar: acaso não é esta grande Babilônia que eu mesmo edifiquei para ser minha residência e capital do meu reino, mediante a força do meu magnífico poder e para a glória da minha majestade? Olha só, olha a demonstração de outra pessoa que quis ter um nome famoso, quis ter um nome grande, e ele atribui a ele mesmo, e ele ainda fala assim: mediante a força do meu magnífico poder, eu mesmo fiz. Então nós precisamos estar atentos, e nós vemos que o rei Salomão, ele caiu nos mesmos erros que Deus nos deixa exemplo para que não venhamos a cometer. O rei Salomão, ele foi desobediente ao Senhor. Vamos conferir Deuteronômio no capítulo 17, do verso 17 a 19. Nós vamos ver que havia várias coisas que Deus mandou que um rei não fizesse e Salomão fez. Vamos conferir? Ele não deverá tomar para si muitas mulheres, Salomão tomou.
e se o fizer, desviará o seu coração. Também não deverá acumular muita prata e muito ouro. Outro erro de Salomão. Salomão fez isso. Quando subir ao trono do seu reino, mandará fazer um rolo, uma cópia da lei que está aos cuidados dos sacerdotes levitas para o seu próprio uso. Trará sempre esta cópia consigo e terá que lê-la todos os dias da sua vida. Eu acho tremendo esta palavra, para que aprenda a temer o Senhor, o seu Deus, e a cumprir fielmente todas as palavras desta lei e todos estes decretos. O Senhor, ele advertiu a Salomão, mas Salomão foi desobediente. Olha para você ver, ele tomou mulheres estrangeiras, ele acumulou para si muita prata, muito ouro, ele não meditou na palavra do Senhor todos os dias, ele deixou de temer a Deus. Por isso que é muito importante nós meditarmos na palavra do Senhor, é muito importante nós falarmos com o Senhor. Salomão, ele deu 20 cidades da Galileia para o rei Hirão, em gratidão pelas madeiras que o rei lhe deu. 1 Reis, capítulo 9, verso 11. Olha para você ver. Para o que Hirão, rei de Tiro, trouxera a Salomão madeira de cedro, de cipreste e ouro, segundo todo o seu desejo. Então deu o rei Salomão a Hirão 20 cidades na terra da Galileia. E você acha que o rei Hirão gostou? Ele não gostou, não. Ele achou que aquelas terras não eram terras boas e ele colocou o nome daquelas terras de terra de Cabu, mostrando a indignação dele. Sabe o que acontece? Salomão não podia ter dado aquelas terras. Da terra era proibido pelo próprio Deus. Levítico capítulo 25, verso 23. Também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, é o Senhor falando, tá? Pois vós sois estrangeiros e peregrinos. E Salomão, ele foi cada vez se afastando do Senhor. Ele começou a viver para ele, para agradar a ele próprio. Ele mesmo fala em Eclesiastes 2:8. Acumulei para mim prata e ouro, riqueza sem conta dos reis e das províncias. Escolhi os melhores cantores e cantoras e servir-me de um imenso harém. Experimentei os maiores prazeres que um ser humano pode sonhar. Aí a gente vê Salomão, como ele mesmo fala, ele ficou correndo atrás do vento. Ele ficou procurando satisfação própria, mas o ser humano, ele é insaciável. É que nem quando nós queremos alguma coisa. Vou dar um exemplo, eu quero um fogão. Aí eu ganho o fogão ou eu compro o fogão, logo que eu estou com o fogão, eu já estou pensando que eu preciso de outra coisa. E assim nós somos insaciáveis e foi assim. Lembra que eu falei para você que Deus, ele advertiu o rei Salomão? Nós vimos ele advertindo através do livro de Deuteronômio quando nós lemos. Nós vamos ler agora em 1 Reis, capítulo 11, verso 12. Então o Senhor disse a Salomão, já que essa é a sua atitude, e você não obedeceu à minha aliança e aos meus decretos, os quais lhe ordenei, certamente lhe tirarei o reino e o darei a um dos seus servos. No entanto, por amor a Davi, seu pai, não farei isso enquanto você viver. Olha que Deus tremendo, um Deus que lembra do que nós fazemos, um Deus que traz à memória a aliança dele conosco. Salomão, ele foi um rei desobediente, mas no final, e a gente vê que Deus é um Deus justo. Deus não tem o culpado por inocente, como diz Naum no capítulo 1, verso 3. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e ao culpado ele não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Deus fala conosco de diversas maneiras, Deus usa diversas situações para que possa nos sensibilizar a ouvir a voz do Senhor. E aí, será que diante das situações adversas que nós passamos,
nós nos voltamos para o Senhor, eu vou começar a concluir. Salomão, ele começou bem o reinado dele, ele começou um reinado na dependência de Deus, ele procurou agradar a Deus, mas ele foi se afastando de Deus, o coração dele foi se corrompendo por causa das alianças que ele fez com mulheres ímpias. O reinado de Salomão começou a ter uma decadência tanto moral como espiritual, como política. Ele fez alianças com os outros reinos. Eis a conclusão que Salomão chegou no fim da vida dele, e isso nos traz esperança. Isso nos mostra que quando nos achegamos a Deus, o Senhor se achega a nós. Segundo os teólogos, esse foi o último escrito do rei Salomão. Eclesiastes capítulo 12, verso 13 e verso 14. Agora que já se disse tudo, eis aqui a conclusão a que chegamos. Ama reverentemente a Deus e obedece aos seus mandamentos, porquanto foi para isso que fomos criados, porque Deus conduzirá a juízo tudo quanto foi realizado e até mesmo que ainda está escondido, quer seja bem, quer seja mal. Nós vemos que Salomão, ele teve a sabedoria dada por Deus a ele, mas as más companhias, mas o envolvimento dele com pessoas que desagradavam a Deus foi fazendo o coração dele se corromper. Ele foi se afastando de Deus e quem sabe, isso é Deus quem sabe, ele realmente foi ao arrependimento, mas essa conclusão que ele faz no final da vida nos mostra que a melhor coisa que podemos fazer nesta vida é amar reverentemente e obedecer ao nosso Deus. Que o Senhor Jesus te abençoe. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link sobre a Torre de Babel e sobre o orgulhoso vai pastar que fala do rei Nabucodonosor. Que o nosso Pai querido te abençoe com todas as sortes de bênção. Não se esqueça, até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus. Deus te abençoe.